Então vamos lá, nesse Transformando Perdas em Ganhos, ela vem falando o seguinte. Então eu coloquei alguns tópicos aqui que eu vou precisar fazer a leitura, mas é coisa muito rapidinha, né? Então ela fala que encarar a dor da separação também envolve lidar com os sentimentos de posse e egoísmo, né? Então, ou seja, encarar a dor da separação também envolve lidar com sentimentos de posses e egoísmo. Então, assim, isso aqui para nós não é novidade, né? Eu já disse para vocês em uma outra oportunidade, nós já conversamos sobre isso no sentido de que a gente precisa deixar o nosso ente ir, a gente precisa entender, né, que nós não somos dono da caminhada de ninguém e que todos nós vamos embora, né? Então, quando eu quero que o outro fique, que o outro isso, ou então é o meu isso, é o meu aquilo, a gente coloca então aquele sentimento de posse sobre o outro, né? De uma certa forma é um egoísmo. Por quê? Porque a gente quer satisfazer o nosso ego, a gente quer satisfazer aquela nossa dor, tampouco se importando o estado do outro, né? Então, a gente também precisa aprender a lidar, né? Toda vez que envolve, aqui ela fala dor da separação, a gente entender também, né, que a gente precisa lidar com esse sentimento de posse e com esse sentimento de egoísmo, né? Cada um precisa seguir da forma que foi predestinado, né? E se um ente nosso desencarna hoje, a gente fica frustrada, a gente fica às vezes no chão, mas ainda assim a gente precisa ter um olhar sereno e saber, e será que eu posso pensar dessa forma? Diante de um projeto reencarnatório de alguém, embora muito dolorido, muito sofrido, embora me envolva, mas será que eu posso pensar dessa forma diante de um projeto reencarnatório de alguém que veio para a Terra querendo cumprir somente aquilo para que ele pudesse ter um crescimento moral lá na frente e eu estar aqui de uma certa forma travando, né? Então são esses sentimentos que a gente precisa pensar. E eu abro aqui, né, um leque não só para a separação da perda do ente, da perda física do ente querido, mas para qualquer outra separação, né? O livre-arbítrio do outro precisa ser respeitado. Se fulano toma uma atitude, uma decisão, cabe a nós o quê? Respeitar. Nós vamos fazer o quê? Né? Vida que segue. E ela precisa, de fato, seguir. Né? E ela fala lá mais para cima que sabe-se, porém, que tanto o amor quanto o ser amado não desaparece com o desencarne. E a gente já sabe disso, né? A vida continua. Quando a gente fala sobre desencarne, perda física, né? O corpo perece e morre. E nós vamos continuar com os mesmos sentimentos, né? Seja sentimentos de rancor de alguém, de uma situação que não foi resolvida, né? Ou de um amor que você cultivou muito. Essas sensações a gente vai levar conosco. A gente vai aprender agora, diante da nossa realidade, a gente vai aprender a moldar tudo isso, a lidar com isso, porque agora são emoções, muitas das vezes, e sensações diferentes do outro lado, então a gente vai aprender a lidar com isso, né? Com tudo isso, mas todos os nossos sentimentos continuam da mesma forma que estava quando a gente desencarna, tá? E mais para baixo, ela fala assim: para os que realmente acreditam na transitoriedade da vida física e sabem que a verdadeira vida é a espiritual, a qual é perene, a morte em si é encarada com serenidade, muito embora a saudade seja um grande desafio desse momento, né? Então ela fala que a gente sabe que no final do término da nossa jornada, nós nos reencontraremos, e isso para a gente é um grande consolo. Sim, para a gente é um grande consolo. A gente sabe que, né, a gente que realmente acredita que nós somos transitórios, que nós estamos em mundo transitórios, né? Realmente a gente encara o fato da perda física com mais serenidade, né? Mas aonde, Ana, a gente busca essa serenidade para a gente poder encarar essa situação?
estudando aquilo que você acredita e aquilo ao qual é mais pertinente a todas as realidades, né? Então, se você tem uma afinidade e encontra respostas para o seu eu existencial, ou então até mesmo por situações vividas, se você encontra guarida, seja na igreja católica, seja na igreja evangélica, seja dentro do espiritismo, seja dentro do judaísmo, seja lá onde for que você procure isso, desde que isso de uma certa forma te preencha, né? É muito válido você buscar ali conhecimento, você buscar nas fontes de Deus e de Jesus, essas que são mais importantes. Porque Jesus, quando passou pelo mundo, ele não deixou religião nenhuma, né? E a gente sabe também que o espiritismo não é religião, ele é uma doutrina, né? Ele é uma doutrina que veio comentar as coisas à luz do espírito, né? Que é o que nós precisamos aí abrir os nossos olhos e abrir também a nossa mente para poder receber esse aprendizado que nos vem. E aí ele fala lá no final, né? Que a gente precisa aprender a lidar com transformar essa perda em ganho, porque às vezes, em vez de você estar ali naquele marasmo, naquele sofrimento todo, você pode ainda assim tirar algo proveitoso daquilo, né? Que às vezes vai alcançar uma terceira pessoa, né? E ele dá o exemplo aqui, ela dá o exemplo, né? De Eric Clapton, que perde, né? Tem a perda física do filho dele aos 4 anos, e aí ele, em meio do luto, né? Ele acaba então compondo aí um dos maiores sucessos da sua carreira, né? Então assim, a gente sabe, gente, isso eu não vou cansar de dizer para vocês aqui também, que enquanto a gente está falando é muito fácil, né? Toda a colocação, todas as palavras, todas as frases é de muito fácil colocação, né? Mas é uma coisa que a gente tem que ir exercitando um dia de cada vez, para que a gente então vai conseguindo, né, fazer o que a gente precisa fazer. A gente sabe que é muito difícil no meio da dor você começar a trabalhar pelo próximo, né? É muito difícil isso, a gente sabe. Mas, né, quando a gente bebe dessa fonte chamada Jesus, essa fonte viva, inesgotável, ainda assim a gente encontra forças para poder fazer. Em meio às dificuldades, a gente encontra força para poder fazer. Seja dificuldade por uma perda física, seja dificuldade com a sua vida, né? No cotidiano, na rotina de sua vida. Porque se a gente fosse olhar, né, o que a gente queria mesmo diante de tudo, a gente não queria nada, né? Mas só que as coisas precisam continuar, as coisas precisam seguir. E a gente precisa cumprir um projeto reencarnatório ao qual nós viemos destinar. Tá?